Cochonilha de raiz. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. E eu sou a Ângela Cristina, aqui do canal da Flor de Camomila. Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns sinais que vocês aí na sua casa vão observar nas suas plantas, e antes de vocês comprarem uma planta, como que você pode saber se possivelmente tem uma cochonilha de raiz na planta que você está querendo levar para casa ou na plantinha que você está já com ela na sua casa. Então fica aqui comigo até o final que eu vou te ensinar o que você precisa observar, uma receita caseira para você acabar com as cochonilhas de raiz, né? Então, o que você precisa fazer para acabar com essa praga, né, que ataca as raízes das suas plantas? Então, fica aqui comigo até o final que você vai sair daqui aprendendo o que fazer. Primeiramente, né, gente, essa muda aqui, eu quero mostrar para vocês isso aqui, a diferença dessa mudinha aqui para uma outra mudinha aqui, né? A gente consegue ver bem diferente, né? As folhas delas estão bem menores do que essa daqui, né? Então, essa muda aqui, gente, foi uma muda que eu ganhei, né? Na verdade, eu não olhei na hora se tinha algum problema, mas assim, de cara, hoje já consigo ver. E uma das coisas que eu sempre faço, e eu tenho o hábito de fazer muitas vezes, é fazer isso daqui, gente. Por quê? Por que que aparece essa cochonilha de raiz, né? Então, muitas vezes ela aparece por uma deficiência nutricional, falta de água, né? Então, são coisas que ela gosta de atacar a planta quando tem essas deficiência no substrato e também a falta de água. A falta de água, gente, ela causa estresse na raiz, deixa a planta mais fragilizada, mais fraquinha, né? Então, ela fica mais suscetível à praga. A mesma coisa, gente, acontece quando você tem a outra cochonilha que ataca a parte de cima da planta, né? Também acontece por estresse hídrico muitas vezes, e quando esquece de regar muito tempo, a planta fica estressada, fica com falta de água. Então, a cochonilha, ela vai lá e ataca, né? Então, muito calor também é um dos motivos que ataca, gente, as plantinhas. A cochonilha de raiz, então, ela também ataca por esse motivo, né? Então, o que você vai observar? Geralmente, gente, as folhinhas, assim, ó, já ficam mais feias, mais debilitadas, estão meio amarelada, né? Então, aí já é um sinal que pode ser que tenha alguma coisa, né? E quando você vai olhar na parte de cima do substrato, você muitas vezes já consegue ver que já tem, parece um mofadinho assim em cima, ó. Vocês estão vendo que aqui a gente já consegue enxergar e identificar a cochonilha de raiz, né? Então, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que eu vou fazer aqui, então, com essa planta. Isso daqui, gente, é uma jiboia Enjoy. Eu gosto muito dessa planta. E, por sinal, gente, ela é uma planta que também não gosta muito de água. Mas, quando ela fica muito estressada por falta de água por muito tempo, as pragas, né, a cochonilha de raiz gosta de atacar ela. Então, o que você pode fazer? Eu já vi várias vezes pessoas fazendo, né? Mas aqui eu vou falar o que eu faço. Eu faço o quê? Eu tiro todas essas raízes. E por falar nisso, gente, vou falar uma coisa para vocês. Então, vocês prestem atenção no que eu vou falar agora. Presta atenção, gente! Toda vez que você comprar uma planta e levar para a sua casa, anotem isso no caderno para não esquecer. Você vai fazer o replante das suas plantas. Assim você vai conseguir identificar se tem uma praga na sua planta. Isso é incontestável. A grande maioria das pessoas acaba perdendo as plantas. Ai, Ângela, porque fulano me falou que não pode trocar o substrato. Ai, porque ciclano me falou que eu não posso tirar a minha planta do lugar. Gente, quem é responsável pela planta?
é você. A partir do momento que você leva para casa, você é o responsável pela planta. Então, o que que você precisa fazer? Fazer o replante da planta assim que chega na sua casa com um substrato específico para cada planta. Ah, Ângela, mas eu não sei que substrato usar. Então, gente, vou depois falar o que que você precisa fazer. Fazer o curso sobre substrato que eu vou estar oferecendo no dia 11 de abril. Então, aqui a gente vê, né, que a planta ela não tem mais espaço para crescer. A parte de baixo aqui das raízes, ela não está bem branquinha, olha só aqui, ó. Dá para ver que tá minado de cochonilha de raiz. Tá cheio, cheio, cheio mesmo, né, gente? Então, ela é uma planta que tá bem suscetível a você perder ela. Eu vou dizer uma coisa para você, gente. Quando você não usa um bom substrato, não adianta você ficar adubando toda hora. Você pode ficar regando toda hora, porque se você não usa um substrato bom para suas plantas, quando você regar, ela vai apodrecer. Segunda coisa, você pode colocar no melhor ambiente da sua casa. A planta ela não vai crescer. Ai, Ângela, minha plantinha não tá crescendo folhinha nova, não tá vindo brotinho novo. Gente, por quê? Porque você não coloca um bom substrato. O substrato, gente, é o que vai manter a sua planta bonita. O substrato vai manter a sua planta bonita a longo prazo. E eu posso provar isso. Por quê? Porque vocês sempre me falam assim, Ângela, tuas plantas tão bonitas, tuas plantas tão viçosas. Eu só de olhar para elas aqui, eu já entendi os sinais que elas dão. Mas se você não faz o replante porque você vai atrás da conversa de outras pessoas, então a grande chance de você não ter plantas bonitas, não, e se você não usa um bom substrato, a chance de você também não ter plantas bonitas e nem saudáveis também aumenta muito. Então, primeira coisa, fazer o replante num bom substrato. Isso é fundamental. Não adianta então você fazer uma boa adubação, não adianta você colocar no lugar, não adianta você regar toda hora, porque aí você vai estar perdendo a planta porque ele vai apodrecer o substrato, né? Então, são coisas que vocês precisam aprender de uma vez por todas, gente. É fazer o replante usando um bom substrato. E eu vou falar para vocês o seguinte, gente, muitas pessoas me pedem, Ângela, mas tu fica adubando toda hora? Esses dias eu fiz um vídeo, gente, falando sobre a Peperomia scandens, e as pessoas me perguntaram que adubo que eu uso. Gente, eu nem adubei ainda a planta. Por quê? Porque ela está plantada num bom substrato. É isso que faz manter. Eu não precisei adubar ela ainda, porque ela tá bonita, tá viçosa, tá crescendo, tá se desenvolvendo, tá cheinha. Então eu não preciso adubar. Por quê? Porque eu usei bons ingredientes, né? Gente, então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Isso faz sentido para vocês? Vocês acham, concordam com isso? Que é importante de fazer o replantio? Porque assim você vai poder identificar na sua planta se tá com praga ou não. Já comprei planta, gente, e aí uma pessoa me disse assim, Ângela, não faz o subplantio, não tem necessidade, tá plantado no bom substrato, gente. E eu acreditei nisso. E a planta acabou morrendo aqui em casa, no meu jardim. Por quê? Porque eu não fiz o replante. Quando eu fiz o replante já era muito tarde, a planta já estava podre. E assim, e essas coisas foram bom que aconteceu comigo, sabe por quê? Porque eu aprendi que eu não posso acreditar no que os outros falam, eu tenho que acreditar naquilo que eu faço e naquilo que dá certo para mim, né? Se tá dando certo, não vou fazer o que os outros, se os outros vão pular no poço, eu vou pular junto também, né? Então, gente, eu vou falar então para vocês sobre a cochonilha de raiz. Ela é diferente um pouco daquela cochonilha que dá na parte de cima. Então, existem duas formas de você estar fazendo isso, né? Para eliminar. Tem gente que gosta de colocar todo o vaso, com o vasinho também, dentro da água com detergente. Então, você pode estar colocando. Aqui eu peguei uma bacia com água, coloquei até mais ou menos na metade, gente, olha só aqui, ó. E aí você pode estar, vou colocar um pouco de detergente aqui assim, ó. Acho que deu umas 10 gotas, né? Vou mexer isso daqui, ó. E aí você pode parar a planta dentro dessa forma e deixar ali dentro por algumas horas, né? Isso também você pode ver. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, vocês estão vendo esse negócio.
Gente, o substrato ele tá tão duro que eu não consigo nem colocar a mão, né? Então, você pode deixá-la assim, ó, imersa essa planta por um tempo, de um dia para o outro, 12 horas, né? Para sair. Mas eu prefiro fazer de um outro jeito, que é o meu jeito que eu faço, né? Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar, vou tirar toda a terra daqui, porque do mesmo eu vou tirar. Vou replantar ela num outro vaso. Então, eu vou lavar, literalmente lavar bem as raízes, né? Até vou molhar toda a planta, olha só. Agora que eu fiz isso, enxaguei bem aqui no detergente, gente, ó. Eu vou ir na mangueira, aí você vai pegar a planta, vai na mangueira e vai lavar bem as raízes, né? E essa água aqui, essa terra, você vai despejar fora. Você não vai deixar. Depois que eu fizer bem a lavagem debaixo da torneira, gente, aí a gente vai ver como é que vai ficar as raízes, eu vou mostrar pra vocês. Mas literalmente você vai debaixo da torneira, vai lavar bem e aí vamos ver o que vai sair aqui debaixo, dentro das raízes. Antes de eu ir lá lavar, gente, eu queria falar uma coisa pra você. Isso aqui tá um cheiro bem ruim. Vamos ver se eu vou conseguir salvar essa planta, né? Porque o cheiro não tá bom, né? Tem um cheiro bem ruim mesmo desse substrato. Então, eu vou lavar bem agora embaixo da torneira para depois mostrar para vocês como que tá as raízes. Gente, olha só aqui, ó. Vocês estão vendo que as folhinhas, elas estão bem molezinhas. Aquelas que estão meio amareladas, assim, eu já vou aproveitar e vou tirar essas folhas amarelas, ó. Mas assim, a gente pode ver que a planta, ela tá bem debilitada. Eu, pelo menos, estou enxergando isso, né? As folhinhas estão meio moles, né? Deus queira que eu consiga salvar ela, né? E saiu um pouco aquele cheiro forte que tava bem horrível, gente. Tava bem ruim mesmo aquele cheiro. As raízes aqui, assim, ó, eu vou cortar uma parte delas fora. Gente, eu tô mostrando o que eu faço aqui em casa, né? Então, assim, ó, e que dê certo, né? Aqui, essa parte de baixo, eu vou cortar fora, ó. Para que tenha raízes novas, ó. Para que a planta cresça novamente, né? Porque ela tá bem debilitada, tá com as folhinhas bem fraquinhas, olha só. Tão bem amareladinhas, tadinha. Então, eu vou tirar toda essa parte ali. E Ângela, mas para que tirar as folhas amarelas? Gente, se você deixa as folhas amarelas, elas vão acabar só tirando nutrientes da planta, que ao invés da planta crescer raízes novas, ela vai focar a energia dela para manter aquelas folhinhas amarelinhas, né? Então, não precisa, gente. Tira todas as folhinhas que estão feias, né? E aí, sim, você vai plantar elas de novo. O vaso, eu vou usar um vaso novo, um pouco maior, gente, um pouco mais fundinho, com bastante furo aqui para plantar. Vou usar o substrato que eu uso aqui na loja. O substrato, gente, precisa ser bem soltinho, bem drenado. Ó, deixa eu botar aqui a planta, ó. Vocês sempre me pedem como é que tem que ser o substrato, ó. O substrato, ele não pode ficar paçocado, ó. Tem que ser soltinho, tem que drenar a água. Quando você rega a planta, a água tem que sair por baixo, né? Coloquei mais ou menos até na metade aqui assim. E agora eu vou plantar essas mudinhas aqui dentro do vaso novamente, ó. Vou arrumar bem bonitinho e vou preencher com o substrato. Vocês estão vendo assim, ó, que a planta já vai dar uma outra cara nela, né? Já vai dar uma outra aparência. Jiboia Enjoy, gente, é uma planta muito bonita, porém, ela não gosta de muita água. Então, você sempre vai usar um substrato bem soltinho, bem drenado, que facilita a saída da água, ó. Agora eu já plantei ela, olha só aqui, ó. E vou cuidar dela, vou regar ela hoje e vou regar somente de novo quando o substrato dele estiver seco novamente. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu vou regar. Vou aproveitar, gente, e vou replantar essas aqui também que não tem nada a princípio, mas vamos olhar como elas estão, ó.
a gente já consegue ver o substrato como tá, as raízes elas estão bem mais saudáveis, né? Então, eu vou fazer o replante delas também. Eu vou usar, eu gosto sempre de tirar, deixa eu botar aqui, gente. Dá uma sacudida assim e é assim que eu deixo ela para plantar no novo vaso, ó. Também no vaso com furo. Acomoda aqui a planta e aí preencho o vasinho com o substrato. Aqui, ó. Então, uma chacoalhadinha assim, ó. Quando você usa um bom substrato, gente, aumenta a imunidade da planta, fazendo com que a planta não fique tão suscetível a ganhar pragas. Olha só que bonito que ficou, gente. Já dá para ver a diferença no vasinho, olha só aqui. Aqui usei um vasinho um pouco mais alto. Esse daqui é um vasinho baixo, mas como eu não tenho, gente, um cachepozinho mais baixinho assim para usar, e esse daqui também vou colocar na loja, né? Então eu vou estar replantando ele. Olha aqui para minha surpresa, gente. Olha só isso. Olha a quantidade de cochonilha de raiz. Se você não iria fazer o replante... Ai, Ângela, tá tão bonita essa planta, né? E aqui ela tá bonita, gente. Porém, ela não tá tão grande igual aquela outra lá, ó. Essa daqui não tinha nada, gente, na cochonilha de raiz, né? E essa daqui, como vocês podem ver, porém, ela não tá tão grande assim, ó. Então, aqui, ó, olha a quantidade de cochonilha de raiz que tem. Isso daqui você não iria saber se você não ia fazer o replante. Não dava para dizer aqui em cima que ela estava com cochonilha de raiz. Então, por isso que é muito importante fazer o replante das suas plantas, né? Porque senão daqui uns dias você ia pensar assim, ai, não precisa replantar, e aí a sua planta ia começar a definhar, e aí cada vez mais para trás. Como que você ia saber? Aí, por isso que muitas pessoas ficam chateadas, por isso que muitas pessoas ficam tristes, né? Não conseguem mais cultivar a planta, se sentem incapaz. Por quê? Porque ela não faz o replante, né? E aí fica triste quando perde uma plantinha, né? Mas a partir de hoje vocês não vão mais perder plantas por causa da cochonilha de raiz. Vocês vão seguir aqui esse passo a passo e vão entender de uma vez o que precisa ser feito. Esse daqui, gente, eu não vou passar ele no detergente. Como eu falei pra vocês, eu vou lavar bem as raízes. Também tá com cheiro bem ruim. Se você não lava bem as raízes e descarta, você não vai poder... Esse substrato, gente, eu descarto ele e eu também não uso, ó. Já vou aproveitar aqui e cortar esse excesso de raízes aqui. E agora eu vou lá na torneira e lavar todos os galinhos também. Vou lavar bem as raízes pra sair toda essa praga, né? Então, gente, assim é que eu faço aqui na flor de camomila. Lavar bem agora. Olha as angulistas lá embaixo. Gente, olha só, agora eu já lavei bem as raízes, ó. Vou tirar as folhinhas feias também, olha só. As que estão meio amareladas eu também vou tirar, olha. Olha só. Eu gosto muito de jiboia Enjoy, gente. E olha só. Lá bem lavadinho. Tirei tudo o que tinha de cochonilha de raiz. E isso daqui, gente, fica impossível de você descobrir se você não replanta ela, né? Então, agora são duas plantas que precisa observar bem, ficar bem em observação e você cuidar. Porque imagina, se você compra às vezes um vaso grande disso daqui e acontece a mesma coisa. Depois eu vou lavar aqueles potes lá. E agora também eu vou utilizar aqui um vaso bem com bastante furo para sair bem a água. Vou acomodar aqui a planta dentro e vou fazer o plantio dela. Vou preencher com o substrato, ó. Por isso que eu sempre faço o replante aqui, gente, de todas as plantinhas. Outro dia, gente, eu não fiz o replante também. Eu tinha um Philodendron pedatum aqui. E aí eu não replantei ele e ele foi indo cada vez mais para trás, mais para trás. Eu disse para minhas filhas, eu disse, meu, a mãe não fez o replante dessa planta aqui, olha só como ele tá indo para trás, né? Então eu fui lá e fiz o replante. Gente, o meu Philodendron pedatum, ele estava plantado dentro
de um vasinho desse tamanho, e aí ele estava plantado dentro de um outro vaso maior, e ele não tinha mais espaço para nada para crescer. Então vocês imaginam, você pode acabar perdendo a sua planta, porque você não tem como saber. Como que tu vai saber se tu não arranca a planta de dentro do vaso, né? E olha só que coisa mais linda que ficou, gente. Então, depois que você fez o replante, usou um substrato, né? Para aumentar a imunidade, gente, para aumentar a imunidade da planta, precisa usar um bom substrato com bons ingredientes. Não adianta você plantar em qualquer terra. Outro dia eu estava falando sobre colocar o dedo dentro da terra. Daí uma pessoa me falou assim: ah, Ângela, mas com o calor que tá fazendo aqui, não tem como colocar o dedo dentro da terra, que tá um torrão. Claro, se usa qualquer terra, né, gente? Daí se forma aqueles torrão quando você usa uma terra vermelha, uma terra mais barata, não tem mesmo como colocar o dedo dentro do substrato. E na hora que você vai regar, a água vai escorrer tudo por cima, né? Então a planta ela não vai crescer, não vai se desenvolver. Por isso que eu sempre digo, quer ter planta bonita, quer saber se a planta vai desenvolver, tem que investir num bom substrato. Por quê? Porque quando a gente cultiva plantas aqui dentro de casa, é diferente do que cultiva no jardim, gente. Eu sempre falo isso para vocês. As minhas plantas que eu tenho no jardim, o crescimento delas é diferente, porque a terra, ela tem os nutrientes, tudo que ela precisa, mas mesmo assim eu uso o substrato que eu preparo. No vaso, se eu não usar um bom substrato, né? Ai, Ângela, minha costela de Adão, é só um exemplo que eu quero dar para vocês. A minha costela de Adão, ela não tá crescendo, reguei demais e acabou apodrecendo. Claro, porque o plantou de qualquer jeito, usou um substrato duro, paçocado. Quando você planta uma costela de Adão, por exemplo, dentro de um vaso, você precisa, a primeira coisa, entender que você precisa usar um bom substrato, que seja soltinho, que seja drenado, para que a planta não apodreça. Então, aqui agora, gente, o que vocês vão fazer? Vou regar as 3 plantas, né? Olha que coitadinha, essa daqui, gente, ficou tão miudinha. Olha só as folhinhas dela aqui, pequenininho. Mas será que ela vai crescer, né? Olha que coisa. Gente, então, eu vou regar aqui agora. E se vocês querem aprender a fazer esse substrato, gente, comentem substrato aqui que eu vou mandar o link para vocês entrar no grupo da Flor de Camomila. Quem comentar substrato aqui, eu vou mandar o link para vocês entrar no grupo, porque já vai ser dia 11 agora que eu vou lançar o curso para vocês aprender a fazer substrato para todas as plantas de vocês, todos esses substratos que eu uso aqui na Flor de Camomila, certo, pessoal? Então, para quem comentar substrato aqui nesse vídeo, eu vou enviar o link para entrar no grupo e para não perder a oferta que vai ter para quem tá no grupo do WhatsApp. Já fui lá pegar meu regador, gente, vou regar aqui as plantas e eu quero que vocês olhem, prestem atenção como vai escorrer a água por baixo, ó. Eu tô regando. Ó. Vocês estão vendo como tá correndo aqui a água já? E não precisa regar demais, ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, gente, ó. Você não vai perder planta quando você usa um bom substrato. E as suas plantas, elas também não vão ficar tão suscetíveis à praga, assim. Isso também acontece, gente, aconteceu com uma amaranta minha, ó. Que tá pingando a água por baixo. Acontece com uma amaranta, aconteceu com uma amaranta também que eu comprei e ela também tava assim. Acontece com suculentas também, né? Pode acontecer com qualquer planta, se a planta ela não tá plantada num bom substrato e se ela também entra em estresse hídrico, né? Que é a falta de água, porque muitas vezes no fornecedor eles também podem esquecer a planta de regar, né? Olha aqui, ó. Olha isso. E agora não pode colocar pratinho também embaixo, gente. Imagina se vocês vão colocar um pratinho aqui embaixo. Quanta água que vai ficar acumulada nesse pratinho e a Jiboia Enjoy já era, porque ela não gosta de muita água. Tem que esperar drenar bem a água. Eu deixo aqui, vou deixar ela aqui fora também, para drenar bem a água dela. Então imagina, você não sabe quanto tempo que essa planta está no fornecedor, você não sabe, às vezes só de olhar a gente já consegue enxergar que o substrato ele já está meio cinza, já está opaco, sem vida, né?
E hoje, agora, vocês vão aprender a combater as cochonilhas de raízes, gente, e a ter uma planta bonita e saudável, porque você vai aprender a fazer os substratos também. E eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal da Flor de Camomila, ative as notificações para você ser avisado, gente. É bem importante que vocês comentem aqui o substrato, com substrato, a palavra substrato, para vocês não perderem, não ficarem de fora dessa oferta exclusiva que vai ter para quem tá lá no curso, gente. Vou ensinar todos os meus segredos sobre substrato para quem for meu aluno, gente. Eu vou ensinar tudinho lá no curso, bem detalhadamente, para vocês não perderem mais plantas. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente!